Bom, então aqui, apenas fazendo um breve comentário, que seria a respeito da questão visual, né, de uma cidade. Aqui no Paraná você tem diversas cidades, e a cidade onde há uma concentração maior de cultura vai ser Curitiba. E aí na cidade de Curitiba você tem diversas, vamos dizer assim, patrimônios arquitetônicos tombados, né, vamos dizer, pelo Ministério aí da Cultura, né, e outros setores aí da administração pública. Mas o que a gente percebe quando você passa pelas ruas de Curitiba, você passa lá na frente da antiga sede da Escola de Música e Belas Artes do Paraná, né, você tem o museu que fica ali próximo da Praça Tiradentes, você tem a própria Catedral da Tiradentes. Você tem, em vários lugares de Curitiba você tem diversos tipos de construções antigas, né, que são verdadeiros tesouros do patrimônio arquitetônico. A maior parte dessas estruturas, né, dessas residências, instituições antigas, ou estão em processo de reforma, de restauração, que parece que não vai, pelo que eu vejo ali, está há anos. Você tem andaimes construídos em volta para fazer a restauração, e aquilo está há anos daquele mesmo modo, quer dizer, não vai nem para frente nem para trás, está encalhado. A fachada da Escola de Belas Artes em Curitiba está totalmente pichada, porque a sede está fechada, é uma sede antiga, está toda pichada, né, como sempre, né? Se não é a pichação, aquela pichação porca feita por essa banda de vagabundos que se dizem muito, que se sentem muito orgulhosos de fazerem parte dos grupos de pichadores, né? Como se a pichação fosse uma atitude muito séria, uma atitude de valor, né? O que é estranho nos pichadores é o seguinte: esses caras, eles vivem batendo no peito e dizendo que eles têm atitude e que o movimento é uma coisa séria e que o movimento tem um sentido, né? São grupos de gangue, inclusive grupos rivais, né? Mas o que é estranho é que se você der uma volta pela quadra, né, por exemplo, do quartel, ou do Pinheirinho, ou no Portão, difícil você encontrar uma pichação, né? Por que será? Passe em frente a uma delegacia e vê se os muros das delegacias estão pichados, né? Você vê escolas, você vê residências, você vê prédios, você vê shoppings, em lugares onde não há, né, vamos dizer, segurança com certa frequência. Lugares onde há polícia, você não tem pichadores. Mas lugares onde há comércio, famílias, né, instituições religiosas, aí a pichação tende a se impor, né? E é uma coisa que só emporcalha o visual da cidade. Então, dado que esses patrimônios estão todos meio decadentes, né, na cidade de Curitiba, né, e muita coisa ali tomada pelas pichações e pela depredação até, a gente começa a perceber que isso é um sinal não de uma decadência da sociedade, decadência do mundo, mas é uma espécie de, vamos dizer assim, como você pode ler no livro do Lima Barreto, o Triste Fim de Policarpo Quaresma, que você vê ali que ele põe um retrato mais ou menos do temperamento brasileiro, né? Que assim não consegue levar adiante nenhum processo, né? Nenhuma atitude mais séria na vida dele. Em geral, os brasileiros, eu que vivo de ônibus para cima e para baixo, a gente percebe que as pessoas, né, dentro dos ônibus, observando bem, a gente percebe que as pessoas, em geral, estão cansadas, estão voltando do serviço, em geral, estão trabalhando em empregos que não gostam, né, exercendo funções também que detestam, né, nutrindo antipatia pelos seus chefes ou pelos seus colegas, e passam a semana inteira trabalhando nesses empregos. Quando chegam em casa, né, chega uma sexta-feira à noite em casa, a primeira coisa que elas pensam é em descansar, ou então fazer qualquer outra coisa na sua vida durante o fim de semana que seja agradável e que não lembre que segunda-feira ela vai ter que voltar
a exercer as funções que ela detesta, que a deixam tensa, né, que a deixam frustrada. E as pessoas não conseguem, no geral, o povo brasileiro não consegue. Isso o professor Olavo tem razão mesmo. Não só o professor Olavo, é o Mário Ferreira dos Santos, é o Lima Barreto, é o Machado de Assis. Está descrito em toda a literatura brasileira, em toda a vida cultural, literária brasileira, isso está descrito, né? Você vê que o povo brasileiro, no geral, tende a não buscar tornar-se mais inteligente, para, vamos dizer, pelo menos sublimar, melhorar, aperfeiçoar as condições no seu círculo de existência, né? Que permita despertar ela um afã, uma motivação para realizar coisas mais importantes na vida dela, né, que não sejam programar-se para descer para a praia, que não seja passar o fim de semana fazendo churrasco e enchendo a cara, né, ou passar o fim de semana inteiro, né, esticado na cama e dormindo, porque o emprego é muito estressante, né? Enfim, em vez de vamos dizer, os momentos de descanso, os momentos em que as pessoas não estão trabalhando, estão em casa, em vez de fazer disso momentos de não só descanso, mas de dedicação a alguma atividade que seja tão importante, né? A dedicação a algum dever que seja tão importante quanto o trabalhar e pagar suas contas, né? O trabalhar e prover, né, sustento à casa, aos filhos. Afinal de contas, os deveres não estão só no cumprimento das atividades empregatícias, no bater o ponto, né? E eu, por exemplo, como eu sou um cara que não tem dinheiro, né, o máximo que eu poderia fazer é um apelo sobre essa questão da arte, né? Por exemplo, na cidade de Curitiba, a arte e todo o patrimônio, a arquitetura e o patrimônio cultural em geral, que está todo, em geral, caindo aos pedaços, e você não tem, vamos dizer, uma ação pública que realmente cuide disso, e nem há um interesse da população nisso. A população em geral está indiferente a essas coisas. Quais são os grupelhos mais organizados? Você passa próximo lá, por exemplo, do passeio público, você vê lá lugares ali onde o pessoal mais hip hop, pessoal entusiasta do hip hop, grupos de skatistas e outros grupos que o valham, em geral eles gostam de lugares assim, lugares meio decadentes, vamos dizer, um prédio que está situado numa esquina, né, ali na 13 de Maio, e que a obra não foi concluída, então ele ficou ali mais ou menos abandonado, ficou fechado e inutilizado. Então esses grupos já invadiram e fizeram todo tipo de pichação e grafitismo ali, é um point, né, de reunião para maconheiros, skatistas e tudo, né? São jovens, claro, mas você vê que esse tipo de coisa acaba, não só esse grupo aí nesse local, mas em vários pontos, criando esses focos, esses grupos que não têm senso estético nenhum, são muito jovens, né, estão muito envolvidos somente com essa cultura, né, que é uma cultura, vamos dizer, não é só uma cultura pop, mas é uma espécie de, uma culturazinha muito pequena, um espírito muito baixo, né, que não tem senso estético algum, se você olhar. A questão do grafitismo, o grafitismo, eu acho que eu já até falei no outro vídeo aqui, o grafitismo foi criado na Europa durante o tempo da Segunda Guerra, foi mais especificamente em Paris. Era um artista plástico, né, que chama Isidore Isou, que era então você tinha o letrismo nas artes, e aquilo, então vocês faziam umas espécies de pichações nos muros lá, porque era um meio de fazer algum movimento, algum protesto, mas porque a situação lá estava terrível, estava decadente, você tinha uma guerra, você tinha perigo. Mas nos dias de hoje, e sobretudo aqui no Brasil, eu não vejo razão alguma para existir primeiro, pichadores que são um bando de vagabundos, né, que só emporcalham a cidade, mas no que toca aos artistas, né, que praticam o grafitismo,
Até um amigo meu uma vez estava falando, poxa, Paulo, eu vejo assim, você pega uma tela de Rembrandt, um Velázquez, né, um Monet, os caras passavam meses, até anos, para finalizar uma tela dessas, né, tentando dar toda a consistência de uma realidade que eles queriam expressar. Eles tinham uma impressão autêntica como artistas e tentavam, por meio de um estilo próprio, se dedicar a expressar aquilo o mais precisamente possível. Aquilo dava trabalho, levava anos, e as condições eram sempre adversas. Hoje, no mundo do grafitismo, o cara vai lá com moldes e vai pichando a parede e vai fazendo uma série de combinações de imagens e de cores que muitas vezes o significado fica velado, se é que tem algum significado. Então as pessoas olham para aquilo ali, muita gente acha esteticamente bonito, mas é uma estética, é um estilo de combinar imagens, mensagens, coisas que às vezes tem algum significado, às vezes não. Eu acho de um tremendo mau gosto e é uma coisa muito superficial, porque você tem tudo favorável hoje, sobretudo os caras do grafitismo que só usam spray, né? Tem muita gente que divulga em vários canais aí públicos da TV, você às vezes aparece em entrevista com vários artistas que trabalham nessa área de grafitismo. E eu assisti todas as entrevistas e eu vi que esses caras só ficam, né, não vou citar nomes aqui, mas os caras só trabalham nisso, eles têm sempre o mesmo estilo. É difícil ter um que faça uma coisa mais profunda. E tem um que até trabalha, acho que é o Cobra, que ele trabalha nessa área aí de grafite. Então ele chega com a equipe dele, eles chegam a fazer pinturas em toda a lateral de um prédio, pinturas gigantes, com andaimes. Ele é um cara profissional. Mas o estilo dele, no meu entender, é um estilo ruim, né? Primeiro que ele é enfeita, embora ele tenha uma técnica, ele disse que levou 20 anos aperfeiçoando a técnica, e embora ele tenha uma técnica realmente muito precisa, parece que ele fez o rosto do Oscar Niemeyer na lateral de um prédio, não sei em que cidade foi, e ficou perfeito, realmente, parece uma foto. Eles fazem um desenho naquela técnica do quadriculado e depois ele reproduz, né, ali a imagem e parece uma foto, né? E depois ele dá uma colorida, ele meio que colore de uma outra maneira, meio psicodélica. Mas primeiro de tudo, obviamente, se o cara vai desenhar o retrato do Oscar Niemeyer gigantesco, toda a lateral de um prédio, no mínimo isso é propaganda comunista, porque o Oscar Niemeyer era um comunista, um filho da puta, um anticristo, né, um cara debochado, né, e no meu entender um arquiteto de merda. Tô um pouco me lixando pro estilo dele. Aquele olho aqui em Curitiba, que é uma arquitetura ridícula, né, um troço sem imaginação nenhuma, é uma coisa respeitada. Enquanto a fachada da Escola de Música Belas Artes, que é uma coisa realmente, um trabalho arquitetônico de fato, está lá todo pichado, todo largado, né, às traças e ao vandalismo público. Então esses caras aí, caras assim que têm um talento para desenvolver uma coisa melhor, ficam presos aí a um movimento tipo grafitismo, como o Cobra. Isso para mim não vale nada, ainda mais para desenhar um retrato daquele porco comunista, né, que é o Oscar Niemeyer, né? Então é isso, acaba que a arte que está prevalecendo mais e que está ganhando mais destaque na mídia, né, socialmente, é essa arte aí que não só é muito superficial, né, se comparada com a arte clássica, como ainda assim muitas vezes está sendo, né, evidentemente financiada por grupos esquerdistas, porque afinal de contas, quem é que tem a vontade de desenhar o rosto do Oscar Niemeyer na parede de um prédio, né? Puta que pariu. Então é mais ou menos isso, né? Então assim, se as pessoas conseguissem perceber que os deveres não estão só no pagar a conta, mas no dever se dedicar a fazer amadurecer o seu espírito, a sua inteligência, e conseguir oferecer alguma coisa não só para o seu círculo de existência, mas tentar ampliar, né, se tornar mais inteligente, fazer uma coisa melhor da vida e ir ampliando isso aí para além do seu círculo de existência, né, independentemente de se isso vai dar lucro ou não, né, e que isso possa começar a atingir mais, vamos dizer, mais setores sociais, né. Há pessoas que fazem isso, né, que se dedicam à arte, uma arte verdadeira, uma arte mais consistente, né, que tem respeito pela arte, e que muitas vezes estão ali, até vivem disso e vivem até na linha
né, da pobreza, no limite ali, né, mas se dedicam, são fiéis, e são poucas pessoas, e aqui no Brasil, como a tendência é sempre ao relaxamento e até ao egoísmo, né, as pessoas querem só cuidar das suas vidas e foda-se os outros, né, existe muito isso, né, aí fica difícil, daí começa que não só a vida, a pessoa já não começa a dar muito conta nem da própria vida, a própria vida já se torna uma coisa muito dificultosa de levar para frente, né, estressante, porque a pessoa não sabe, e além daqueles limites em que ela mesma se encerrou, né, estilo prisão sem muros, né, como também as coisas ao redor começam a ficar decadentes, exatamente como naquela situação no triste fim de Policarpo Quaresma, né, o próprio Policarpo está ali comprou um terreno, um sítio, e aquilo, ele não consegue levar aquilo para frente, ele tem um empregado que o ajuda. No meu entender, a relação dele com aquele empregado ali parece mais meio Don Quixote com Sancho Panza. Então você vê que aquilo daí as ferramentas começam a enferrujar, o mato começa a tomar conta, as saúvas começam a comer toda a plantação, né? E ele começa o Policarpo começa a ficar endoidecer, né? Claro que é uma situação, ele ainda tinha um ideal, mas ele não consegue levar para frente, né? Porque ele socialmente, ele não consegue, não que ele tinha que se impor socialmente, mas ele não consegue bater de frente ali, né, com as pessoas. As pessoas, de fato, ali já eram egoístas, já eram voltadas apenas para si mesmo, né, né, e com todo aquele preconceito que já existia, e ele não consegue vencer isso aí. E me parece assim, a situação brasileira é essa mesmo. Então as coisas ao redor começam a ficar decadentes, começam outros grupos assim, né, que não tem nada para oferecer, né, ou que pelo menos não querem oferecer nada e preferem viver ali na decadência, né, vão tomando conta das coisas, né, e as pessoas vão se encerrando cada vez mais no seu universo, nas suas casas, né, nos seus problemas, nas suas angústias, e ficando cada vez menos inteligente, né, quando na verdade deveria ser o processo contrário. As pessoas deveriam expandir a sua inteligência, e essa inteligência se tornando cada vez mais ativa e atingindo cada vez mais, saindo de si, florescendo de si, atingindo as pessoas ao redor e mais outras situações, se possível, né, que pudessem melhorar, né, multirões de pessoas que viessem também ali perceber, despertar uma sensibilidade artística e perceber onde está realmente a arte de fato, e depois os subprodutos da arte, né, não deixar o subproduto das artes ou mesmo a degeneração da arte está tomando conta da coisa, enquanto a arte real, aquela arte clássica, aquela cujas formas, né, a estrutura já é inspiradora da inteligência por si mesma. Então era mais ou menos isso.